E são eles: Álvaro Farias Pinheiro, pesquisador e professor com pós-doutorado em inteligência artificial pela UFPB, servidor público estatutário da Agência Estadual de Tecnologia e Informação de Pernambuco. Álvaro, muito obrigado por ter vindo. Já conversamos nos bastidores, Álvaro, e temos o prazer de receber Débora Arocha, consultora de empresa e professora de pós-graduação, Mackenzie Brasília, POG Unifor, especialista em governança, gestão de riscos, transformação digital, foco na otimização de processos e inovação. Débora, muito bem-vindo. Eu vou tratar como se eu fosse pernambucano, pelo nome, diretamente, olhando no olho. Como as pessoas me dizem, chamar de doutor, o único título que me orgulho de professor. Doutor é só entrar na faculdade e esperar um tempo passar. Professor é um grande título. E os nossos especialistas, o Álvaro e a Débora, vão trazer o que eu não posso trazer, são detalhes mais técnicos, mais profundos, acadêmicos da experiência deles, para responder o seguinte: o que eu faço com inteligência artificial no meu município? Como é que eu aplico isso? Como eu vivo essa revolução? E eu começo perguntando pela ordem alfabética de entrada ao Álvaro exatamente isso, para o nosso público animado aqui, o nosso público. Você diria que há mais riscos ou mais possibilidades na inteligência artificial? Por favor. Bom, antes de mais nada, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite. Acho que tem que falar mais perto. Todos me escutam? E estar aqui junto com o professor Karnal é uma honra, né? E uma honra estar falando para as prefeituras, os municípios de Pernambuco. Então, respondendo a pergunta do professor, tudo na vida tem os dois lados, né? Tem um lado positivo e o lado negativo. Eu estava até conversando aqui nos bastidores com a minha agora amiga, né, a Rocha, e eu coloquei para ela que eu sempre recomendo 2 livros, um de Kai-Fu, Inteligência Artificial, e outro de Nick Bostrom, Super Inteligência. E por que eu recomendo esses 2 livros? Porque um mostra o copo meio cheio e o outro tem a visão do copo meio vazio. Quem é que está certo e quem está errado? Todos os dois são possibilidades. Por quê? Porque nada na vida é 100% positivo, 100% negativo. E inteligência artificial é uma ferramenta. E essa ferramenta, quem faz uso dela, somos nós, humanos. Então, se aquele humano que tem a preparação do uso da ferramenta, ele vai fazer um uso malicioso, vai estar usando do lado perigoso da inteligência artificial. Se ele estiver usando a favor da sociedade, só tem benefícios. A inteligência artificial é uma ferramenta que veio trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, respondendo a pergunta, tanto há riscos, como também há benefícios, como riscos positivos e riscos negativos. Perfeito, e eu ressalto o que eu disse numa entrevista aqui antes, que a tecnologia é rigorosamente algo neutro. Ou seja, o mesmo martelo que prega um prego útil pode matar uma pessoa. A mesma enxada que lavra o solo no plantio pode servir para agredir alguém. O nosso objetivo agora é como transformar isso em uma ferramenta útil. Qual seria imediatamente para você o grande benefício da inteligência artificial para falar para o nosso público? Professor Karnal, eu acho que o grande ganho que a tecnologia da inteligência artificial traz é nos permitir experimentar. Por quê? E aí eu faço um desafio a vocês. Quem já entrou para brincar com um prompt, seja o ChatGPT, seja outra inteligência artificial gratuita, para começar a brincar com isso mesmo? Para começar a fazer uma pesquisa sobre uma informação, a começar a ver como é que escreve. Eu digo que a gente é de uma geração que a gente não foi ensinado a experimentar tanto. A geração atual, os milênios, eles experimentam com mais facilidade. A gente é da época de menino não mexe não, porque vai quebrar, né?
experimente para ver o que o seu aluno vai fazer, experimente para construir uma peça jurídica se você for advogado, para tentar fazer mais. Eu acho que o ganho é esse, professor. Excelente, excelente. Eu sempre chamo a inteligência artificial de um estagiário inteligente, mas perturbado. Ele tem força de vontade, ele tem energia, ele quer agradar, mas de vez em quando ele diz coisas, como eu peço para ele ilustrar uma apresentação de palestra, ele coloca uma imagem totalmente inapropriada. Sempre estamos precisando da inteligência orgânica, da supervisão. Não podemos abandonar. O objetivo da AMUC ao reunir essa plateia tão seleta em um lugar tão impressionante como este é dar às pessoas dicas concretas. Então, o que um prefeito, uma prefeita, um administrador do grande estado de Pernambuco poderia fazer imediatamente, 2025 em diante, sobre inteligência artificial? Quais seriam as suas indicações para o serviço público em Pernambuco? Certo. Aí, vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, professor, eu vou lhe dizer, eu tenho diploma de datilografia. Então, veja, o foco por ter colocado esse detalhe, eu achei muito pertinente a sua fala ali, porque a formação, ela tem que ser continuada, né? Então, você tem que estar sempre se atualizando. O mundo é dinâmico. Então, talvez até uma premissa de quem é um agente público está se atualizando cada vez mais, porque qual é a função ou a missão de um agente público? É servir. E servir ao cidadão, que nós fazemos esse trabalho, que são os pilares da educação, saúde, segurança e entre outros. Mas como fazer isso para uma sociedade que já está se tornando, e muitos já são, 4.0, trazendo aí o conceito da revolução 4.0. A sociedade sendo 4.0, o governo é obrigado a ser 4.0, porque ele tem que atender a necessidade do cidadão, que é eficiência dos serviços e a eficácia dos mesmos. Como é que os agentes públicos podem atender a essa premissa? Se capacitando. Então, é importantíssimo que os prefeitos busquem, como, vamos dizer assim, uma etapa fundamental, talvez até posso dizer mandatória, capacitar os agentes públicos no que a gente normalmente chama de letramento digital. E isso é importante não só para que o agente ele se torne um cidadão 4.0, mas ele também possa atender aos cidadãos que já são 4.0. Então, respondendo a sua pergunta, professor, letramento digital é o primeiro passo que as prefeituras têm que buscar para seguir nesse processo. Excelente indicação, e vamos comparar que letramento digital ele equivale ao letramento tradicional. Para aprender a ler e escrever, nós tivemos que estudar, tivemos que treinar e continuamos aprendendo a ler e escrever. Eu encontro palavras novas a todo instante na minha língua natal, o português. Com a inteligência artificial, com o mundo artificial da inteligência, eu preciso de letramento também. Bons livros, acabou de citar alguns. Bons cursos, palestras. Esse é um passo inicial. Dali eu vou vendo a seguinte noção filosófica desta prática feita em tal lugar. Por exemplo, a Finlândia, no ano 2000 em diante, aboliu o caderno, lápis e borracha de todo o ensino fundamental e introduziu tablets, celulares, tablets. Eu estava lá quando eles fizeram isso no Congresso. Em 2020, a Finlândia retrocedeu e proibiu computadores no ensino fundamental, porque as crianças estavam perdendo o que a gente chama de exatamente motricidade fina, capacidade de escrever. Estava diminuindo o QI médio, estavam perdendo a capacidade de negociação por microexpressões faciais. A Finlândia viu que nem sempre o computador é a melhor escolha. Ele é fundamental no ensino superior, ou até no ensino médio, mas no ensino fundamental é mais importante estabelecer relações pessoais significativas. Então voltamos agora, nessa mesma questão, a Débora.
quais seriam as indicações concretas para os municípios de Pernambuco? Você tem algo que possa dar à luz do que todos estamos aprendendo, Débora, por favor? Eu acho que a gente começa fazendo uma reflexão do olhar dos serviços mais demandados pelo cidadão de cada município. Quais são os serviços? São serviços da educação? São serviços da saúde? Que serviços são esses? Como é que ele identifica as principais dores desse cidadão? Por quê? Por exemplo, o cidadão que nasceu em Paudalho, ele tem uma realidade que é diferente de um cidadão que mora aqui em Recife ou em Olinda. São realidades muito distintas. No momento que a gente identifica o contexto de vida desse cidadão, a gente pode fazer sim o uso da inteligência artificial, por exemplo, para trabalhar nessa questão da educação, para ter uma educação mais personalizada, para fazer uma análise de dados, por exemplo, do quantitativo de alunos que têm dificuldades de aprendizagem, como eu fui secretária municipal da educação, e identificar quantos alunos daquele universo têm TDAH, e eu posso usar sim a inteligência artificial para que ele reescreva as provas do meu aluno. Isso é um exemplo muito prático no dia a dia do professor. Mas além disso, como a gente usa, por exemplo, a inteligência artificial para carregar os dados dos processos dos prontuários de saúde e ajudar o médico a fazer um atendimento mais individualizado e mais humano. Então passa muito de conhecer a sua realidade e começar a construir esses pontos. Ah, eu não conheço o prompt. Fazer um curso, sim, é importante. Mas o primeiro componente que a gente precisa, a gente já tem. Me permita dar um exemplo. Todos aqui têm celular?